Você é um enfermeiro de 28 anos trabalhando em uma pequena clínica na fronteira entre Guiné e Serra Leoa em dezembro de 2013. O que começou como mais um dia atendendo casos de malária e desnutrição se transformou no epicentro de uma das piores epidemias da história moderna. Você não sabe ainda, mas está prestes a se tornar testemunha e vítima de como um vírus microscópico pode desmoronar civilizações inteiras em questão de semanas. Tudo começa com Emile, um menino de 2 anos da aldeia de Meliandu, que chega à sua clínica com febre alta e vômitos. Parece apenas mais um caso de malária infantil, comum na região. Mas quando o menino morre 3 dias depois, sangrando pelos olhos, você percebe que algo terrível acabou de ser liberado do coração da floresta tropical. O que se segue é uma cascata de morte que se espalha de aldeia em aldeia como fogo em mata seca. A narrativa acompanha sua jornada através dos 21 dias mais aterrorizantes da sua vida, desde os primeiros casos inexplicáveis até o momento em que percebe que você mesmo pode ter sido infectado. Você testemunhará como o medo se torna mais contagioso que o próprio vírus, como famílias inteiras desaparecem em questão de dias, e como a linha entre salvar vidas e preservar a própria sanidade se torna cada vez mais tênue. Entre rituais funerários que espalham a morte e a chegada de equipes internacionais vestidas como astronautas, você descobrirá que algumas batalhas são travadas não apenas contra doenças, mas contra o próprio instinto de sobrevivência. A história explora não só o horror biológico do ebola, mas também a beleza devastadora da compaixão humana quando confrontada com o fim do mundo. Há vírus que matam o corpo em dias, mas há outros que matam a alma em segundos, e o medo é o mais letal de todos. Você acorda com o som familiar dos pássaros da floresta, misturado ao choro distante de uma criança. São 5:30 da manhã de 26 de dezembro de 2013, e o suor já cola sua camiseta de algodão na pele, mesmo antes do sol nascer completamente sobre a selva de Guiné. A clínica onde trabalha há 3 anos fica a apenas 2 quilômetros da fronteira com Serra Leoa, numa região onde a floresta tropical ainda domina a paisagem como uma catedral verde e impenetrável. O cheiro de desinfetante barato misturado com o odor doce da vegetação em decomposição invade suas narinas quando você abre a porta do pequeno consultório. É um aroma que se tornou familiar, quase reconfortante. A prova de que está fazendo diferença num lugar onde médicos são mais raros que chuva na estação seca. Seus 28 anos carregam o peso de centenas de vidas que passaram por suas mãos. Crianças com malária, mulheres com complicações no parto, homens feridos em acidentes de trabalho nas plantações próximas. Emile chega por volta das 8 da manhã, nos braços de uma mulher que você reconhece como Cia, sua mãe. O menino de 2 anos está queimando em febre, o corpinho magro tremendo violentamente enquanto ela o embala com uma delicadeza desesperada. Ele não para de vomitar desde ontem à noite, ela diz em francês, misturado com Suzu, a língua local. Há lágrimas secas no rosto dela, e você percebe pelas olheiras profundas que ela não dormiu nada. Você pega o menino nos braços e sente imediatamente o calor irradiando através da roupinha encharcada de suor. A temperatura corporal dele deve estar bem acima dos 39 graus. Os olhinhos estão semicerrados, vidrados, com aquele brilho febril que você já viu centenas de vezes. Parece malária, sintomas clássicos, idade típica, região endêmica. Você administra antitérmicos, inicia a hidratação venosa e receita cloroquina, seguindo o protocolo padrão que conhece de cor. Mas nos 3 dias seguintes, algo diferente acontece. Emile não melhora. Pelo contrário, desenvolve uma diarreia sanguinolenta que mancha os lençóis da pequena enfermaria com um vermelho escuro e viscoso. O cheiro é diferente. Não é o odor ácido da diarreia comum, mas algo mais pesado, mais orgânico, que gruda na garganta e faz você sentir náusea mesmo depois de anos trabalhando com doentes. No 3º dia, você entra na enfermaria e encontra Cia gritando. Emile está tendo convulsões, e há sangue escorrendo dos olhos dele como lágrimas vermelhas. Você nunca viu nada parecido em toda a sua carreira. O menino morre em seus braços 10 minutos depois, o corpinho parando de tremer de uma forma súbita e definitiva que deixa um silêncio ensurdecedor na sala. Você tenta consolar Cia, mas as palavras saem mecânicas, vazias.
Há algo profundamente perturbador na morte daquele menino que vai além da tristeza normal de perder um paciente. É como se algo primitivo no seu cérebro estivesse gritando um alerta, como se seus instintos de sobrevivência estivessem captando um perigo que sua mente racional ainda não consegue processar. Uma semana depois, Cia volta à clínica, mas desta vez é ela quem está doente. Os mesmos sintomas, a mesma febre, os mesmos vômitos. Você a interna imediatamente, mas no fundo já sabe qual será o resultado. 2 dias depois, ela também morre sangrando pelos olhos, e você começa a sentir um frio na espinha que não tem nada a ver com a temperatura da sala. O pai de Emília aparece na clínica no dia seguinte ao funeral de Cia. Depois dele, a avó, então os primos. Um por um, toda a família que participou do ritual funerário começa a adoecer com os mesmos sintomas inexplicáveis. Você liga para o hospital regional em Conakry, mas a conexão é péssima e suas descrições soam confusas até para você mesmo. Febre hemorrágica, você tenta explicar, mas as palavras não conseguem capturar a magnitude do horror que está se desenrolando na sua frente. Em 2 semanas, você tem 15 mortos, todos com o mesmo padrão: febre alta, vômitos, diarreia sanguinolenta, hemorragias pelos olhos e, invariavelmente, morte em poucos dias. A clínica, que antes atendia talvez 10 pacientes por dia, agora está lotada com pessoas desesperadas que chegam de aldeias cada vez mais distantes. O cheiro de morte começa a permear tudo. Está nas paredes, na roupa de cama, na sua própria pele, não importa quantas vezes você se lave com água sanitária. É quando chegam as equipes internacionais que você finalmente entende a dimensão do que está acontecendo. Homens e mulheres vestidos com trajes de proteção que parecem roupas espaciais, com capacetes transparentes e sistemas de ar independente, transformam sua humilde clínica numa zona de quarentena. Eles falam sobre ebola, uma palavra que você havia lido apenas em livros de medicina tropical, sempre como uma nota de rodapé sobre surtos distantes no Congo ou no Sudão. Você esteve em contato direto com os pacientes? Pergunta uma mulher da Médicos Sem Fronteiras, sua voz abafada pelo equipamento de proteção. Você acena que sim, e vê nos olhos dela, através do visor, uma compaixão misturada com algo que parece uma despedida silenciosa. Vamos monitorar você pelos próximos 21 dias, ela diz. E pela primeira vez, você entende que pode não sair vivo dessa situação. Os próximos dias se transformam numa rotina surreal de medição de temperatura de hora em hora, exames de sangue constantes, e uma sensação crescente de estar vivendo numa bolha separada do resto da humanidade. Você continua trabalhando, mas agora usando os mesmos trajes espaciais dos médicos internacionais, sentindo seu próprio suor se acumular dentro da roupa impermeável, enquanto tenta salvar vidas, sabendo que pode estar com os dias contados. No 14º dia de quarentena, você acorda com dor de cabeça. É uma dor diferente. Não a dor surda do cansaço ou do estresse, mas algo mais agudo, mais insistente. Você mede a temperatura, 37,8 Si. Ainda não é febre, tecnicamente, mas você já viu esse filme muitas vezes nas últimas semanas. Sabe como termina. Você informa a equipe médica, que imediatamente o isola numa tenda separada. Através do plástico transparente, consegue ver o movimento constante de pessoas trabalhando para salvar outros pacientes. Mas agora há uma barreira física entre você e o mundo que escolheu proteger. A ironia não passa despercebida. O homem que dedicou a vida a cuidar de outros agora precisa ser protegido de si mesmo. Nos dias seguintes, você oscila entre momentos de lucidez absoluta e períodos de febre delirante. Durante os momentos claros, pensa na família no Brasil, na carta que nunca enviou explicando por que escolheu trabalhar numa clínica perdida na selva africana, em vez de ter uma carreira confortável em São Paulo. Pensa em Emile, o menino que trouxe a morte para sua porta, e se pergunta se seria possível ter feito algo diferente. A febre aumenta. O termômetro marca 39,9, depois 40,9. Você sente o gosto metálico do sangue na boca antes mesmo de começar a cuspir. O mundo ao redor se torna cada vez mais distante, como se você estivesse se afogando lentamente numa piscina de dor e confusão. As vozes da equipe médica chegam até você abafadas, distorcidas, como se estivessem falando debaixo d'água.
No 19º dia, você tem um momento de clareza súbita. A febre baixou temporariamente, e pela primeira vez em dias consegue pensar com nitidez. Através da parede transparente da tenda, vê uma enfermeira brasileira que chegou com a última equipe de reforço. Ela está cuidando de uma criança que não deve ter mais que 5 anos, outro Emile, outra vida que começou na selva e pode terminar numa tenda de isolamento. Você consegue sussurrar algumas palavras para ela. Não desista da menina. Algumas conseguem sobreviver. Ela acena, e você vê lágrimas através do visor do equipamento de proteção. Naquele momento, entende que sua morte pode ter significado se servir de alerta para outros, se sua experiência puder salvar ao menos uma vida. No 21º dia, você morre durante a madrugada. Não há sangramento pelos olhos, não há convulsões dramáticas. Apenas um deslizar suave da consciência para o vazio, como adormecer depois de um dia muito longo de trabalho. Sua última percepção é o som distante dos pássaros da floresta anunciando mais um amanhecer sobre a selva que trouxe tanto a vida quanto a morte para sua história. 6 meses depois, a epidemia que começou com Emile já havia matado mais de 11.000 pessoas em 3 países. Sua clínica foi transformada num memorial, e uma placa simples na entrada traz apenas seu nome e uma frase. Morreu salvando vidas quando a selva decidiu cobrar o preço da proximidade entre o homem e o desconhecido. A selva guarda segredos que não devem ser despertados, mas quando despertam, é sempre o coração humano que paga o preço mais alto, não por ser frágil, mas por se recusar a parar de bater por outros, mesmo quando deveria bater apenas por si mesmo.